A presença de Deus em um lar não é determinada pela aparência externa da casa, mas pelas atitudes espirituais de quem nela habita. Ellen G. White afirma: os anjos de Deus visitam frequentemente as casas onde Cristo é honrado e o pecado é rejeitado. Página 92. Da mesma forma, ela adverte que o inimigo encontra livre acesso nos lares onde a oração é esquecida, a palavra de Deus é negligenciada e o coração é dominado por contendas. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Vivemos em tempos em que muitos desejam proteção espiritual, mas poucos compreendem que essa proteção não é um amuleto, e sim uma consequência natural de uma vida entregue a Deus. Os demônios se afastam de um ambiente onde o Espírito Santo habita, e o Espírito Santo só permanece onde há santidade, reverência e obediência. Quando Cristo reina no coração, há pureza e paz, e o poder de Satanás é repelido. Página 107. A primeira atitude que afasta os demônios de nossa casa é a oração constante. O lar que ora é um lar guardado. Quando a família se reúne para buscar a Deus, os anjos descem e cercam aquele ambiente com luz e poder. Ellen White escreveu: nada pode substituir a oração familiar. Onde ela é negligenciada, o inimigo obtém vantagem. Página 55. A oração abre as portas do céu e fecha as janelas do inferno. Ela é a respiração da alma e a barreira espiritual que impede a entrada do mal. Em Tiago 4:7, a palavra de Deus declara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A submissão a Deus é o primeiro passo da vitória espiritual. Quando nos colocamos em oração diante do Senhor, reconhecemos nossa total dependência dele. E onde há humildade, Satanás não encontra espaço. Você pode até ter móveis simples, paredes gastas e uma mesa modesta, mas se o nome de Jesus for exaltado dentro da sua casa, aquele ambiente se torna um território sagrado. Escreva nos comentários: Senhor, quero que a tua presença habite em meu lar. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você, compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Essa declaração de fé é mais poderosa do que qualquer ritual humano, porque o poder de Deus se manifesta na rendição do coração. A segunda atitude que afasta os demônios é o louvor e a gratidão. Ellen White diz: a música é um meio de educação e de adoração. Usada corretamente, ela expulsa as influências malignas e traz alegria ao coração. Página 432. O inimigo não suporta um lar onde o nome de Deus é exaltado em cânticos sinceros. Quando os lábios se abrem para louvar, a atmosfera espiritual se transforma. Lembre-se de 2 Crônicas 20:22. E começando eles a cantar e a louvar, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos. Quando há louvor, há libertação. Quantas vezes o desânimo invade o coração e o ambiente da casa se torna pesado? Nesse momento, em vez de murmurar ou reclamar, comece a louvar. Louve mesmo em meio à prova. Louve quando não entender. Louve porque o louvor convida os anjos e afasta os demônios. Ellen White declarou: os anjos do mal não podem permanecer onde se entoam louvores sinceros a Deus. Página 188. A terceira atitude que traz libertação ao lar é a limpeza espiritual e moral. Assim como mantemos a casa fisicamente limpa, precisamos remover dela tudo o que é espiritualmente impuro. Objetos que exaltam o mal, músicas que enaltecem o pecado, filmes que alimentam a violência, tudo isso cria brechas espirituais.
Ellen White adverte: Satanás encontra prazer onde há coisas que o representam, mesmo que pareçam inocentes. Página 249. Portanto, examine sua casa. Retire dela tudo o que não glorifica a Deus. Faça uma purificação do lar. Em Deuteronômio 7:26 está escrito: Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. Deus deseja que o seu povo viva em pureza, e isso começa dentro das paredes do lar. Você pode escrever nos comentários: Hoje decido limpar minha casa para o Espírito Santo habitar. Quando essa decisão é sincera, as trevas recuam. Nenhum espírito maligno permanece onde há luz, pureza e reverência. Ellen White relata: Os demônios odeiam a pureza e a santidade. Por isso, buscam corromper cada ambiente onde Cristo é exaltado. Página 312. Isso mostra que o inimigo não tem poder absoluto. Ele depende da permissão que damos. Quando fechamos as portas pela oração, pelo louvor e pela santidade, ele é obrigado a se retirar. Muitos perguntam: por que minha casa parece pesada mesmo quando oro? A resposta está nas atitudes diárias. Não basta orar apenas quando o problema surge. É preciso cultivar um ambiente de comunhão contínua. Um lar de luz se constrói com hábitos espirituais e não com gestos ocasionais. Ellen White ensina: os lares que se tornam santuários de oração, estudo e amor são fortificações contra os ataques do inimigo. Página 278. Deus deseja transformar sua casa em uma fortaleza espiritual, mas isso começa com pequenas decisões diárias. Desligar o que desagrada, falar o que edifica, ouvir o que santifica e viver o que glorifica. O inimigo foge de um lar que reflete o caráter de Cristo. Por isso, não é o tamanho da casa que importa, mas o tamanho da fé dos que nela vivem. Uma casa pequena, mas cheia do Espírito Santo, é mais poderosa do que um palácio sem Deus. O lar onde há amor, perdão e oração é um lugar onde o céu se manifesta. Ao final deste bloco, pergunte-se: o que eu tenho permitido entrar na minha casa? A presença do Espírito ou as influências do inimigo? A resposta a essa pergunta definirá o tipo de ambiente que você está criando ao seu redor. Deus quer restaurar o seu lar, e ele começa pela sua mente, pelo seu coração e pelas suas atitudes. Quando a presença divina governa o interior, ela se reflete nas paredes, no ambiente e até nas conversas. A atmosfera espiritual de uma casa é como o ar que respiramos, invisível, mas vital. Existem lares onde o ambiente é leve, cheio de paz, e outros onde o peso é quase palpável. Ellen G. White escreveu: cada lar tem sua própria atmosfera. Esta pode ser carregada de desconfiança e egoísmo ou perfumada com o amor de Cristo. Página 103. O inimigo sabe que não precisa necessariamente destruir um lar. Basta contaminar sua atmosfera com discussões, ofensas e falta de perdão. É ali que ele encontra terreno fértil para operar. A quarta atitude que afasta os demônios de nossa casa é o perdão e a reconciliação. Satanás se alimenta do ódio, mas o Espírito Santo habita onde há reconciliação. Quando permitimos que a mágoa permaneça, abrimos uma brecha espiritual. Ellen White adverte: onde o ressentimento é nutrido, os anjos de Deus não podem permanecer. O espírito de contenda expulsa o Espírito de Cristo. Página 211. Em Efésios 4, 26, 27 lemos: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O perdão é mais do que um ato emocional, é uma decisão espiritual. Cada vez que você perdoa, uma corrente é quebrada e o inimigo perde um território. Perdoar não é justificar o erro do outro, mas libertar o próprio coração do domínio do mal. Se existe alguém em sua família com quem você não fala, alguém que você evita, alguém que te feriu, saiba que o perdão é uma arma espiritual poderosa. Escreva nos comentários:
Hoje eu decido perdoar e libertar o meu lar. Quando essa decisão é tomada diante de Deus, o ambiente muda. O inimigo não suporta um coração rendido e perdoador. A quinta atitude que expulsa as trevas é o estudo diário da Palavra de Deus. Ellen White declarou: a Bíblia é o escudo contra as ciladas de Satanás. Nenhum outro livro pode iluminar o lar como a Palavra viva de Deus. Página 157. A leitura bíblica transforma a mente, fortalece o espírito e afasta a confusão. Em casas onde a Bíblia é aberta, a voz de Deus se faz ouvir. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia ilumina, orienta e revela as artimanhas do inimigo. Cada versículo lido é como uma centelha de luz que penetra as trevas. Ellen White afirmou ainda: quando as Escrituras são estudadas com oração, anjos se aproximam e Satanás se afasta. Página 233. Por isso, não deixe sua Bíblia esquecida em uma estante. Abra-a, leia-a em voz alta dentro da sua casa. A palavra falada tem poder. Declare as promessas de Deus. Você pode escrever nos comentários: a minha casa será iluminada pela palavra de Deus. Quando você afirma isso em fé, você está declarando que nenhuma treva espiritual permanecerá no seu lar. E há outro ponto essencial: a união espiritual entre os membros da família. Ellen White enfatiza que a unidade familiar é um testemunho silencioso contra o poder das trevas. Página 314. Quando marido e esposa oram juntos, quando os filhos se unem aos pais na adoração, o lar se torna um pequeno santuário. Satanás odeia a união, porque onde há união, há poder. Em Mateus 18, 19 e 20, Jesus disse: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essa promessa é o fundamento espiritual de um lar vitorioso. Ellen White reforça: quando a família se reúne para buscar a Deus, anjos descem para abençoar e proteger. Página 178. Isso significa que o simples ato de orar juntos muda a atmosfera do lar. A presença de Cristo é real e os demônios não suportam esse ambiente. Agora pare por um instante e reflita. Quantas vezes sua casa foi cenário de discussões inúteis, de palavras ríspidas ou de silêncio amargo? O inimigo age nas pequenas brechas. Ele sussurra orgulho, alimenta a mágoa, estimula o distanciamento e, assim, destrói o altar doméstico. Mas o poder de Deus é maior. Ele restaura lares quebrados e transforma corações endurecidos. Ellen White escreveu: o lar onde Cristo é o hóspede constante torna-se um pedaço do céu na terra. Página 227. E é isso que Deus quer para você, que sua casa seja uma extensão do céu, um lugar de paz, oração e luz. Você pode declarar agora com fé: Senhor, entra na minha casa e transforma este ambiente. Quando você faz essa oração com sinceridade, o Espírito Santo começa a agir. As influências invisíveis se dissipam, a atmosfera muda e o lar se enche da presença de Deus. Outro ponto essencial é a vigilância espiritual. Ellen White aconselha: devemos vigiar como quem guarda um tesouro, pois o inimigo ronda cada porta e cada mente, buscando uma entrada. Página 199. Isso significa que o cuidado espiritual deve ser constante. Não permita que conversas vãs, músicas mundanas ou conteúdos imorais contaminem o ambiente. Cada escolha é uma porta aberta ou fechada. Em 1 Pedro 5,8 está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A vigilância não é medo, é sabedoria espiritual. Quando você vigia, você se protege. Quando você ora, você vence. Ellen White acrescenta: os anjos se afastam de onde há leviandade e zombaria,
mas onde há reverência e oração, eles permanecem. Página 365. Isso quer dizer que cada conversa, cada atitude, cada escolha dentro de casa pode atrair anjos ou repelir o mal. Pense nisso. Que tipo de atmosfera você tem criado em seu lar? Você tem convidado o céu ou o inferno para estar presente? Deus não habita onde há confusão, mas onde há paz. E a paz não vem de circunstâncias, vem de uma presença, a presença de Jesus. Ellen White resume isso de forma profunda. Onde Cristo habita, os demônios fogem, pois a luz não pode coexistir com as trevas. Página 293. E essa é uma verdade eterna. Onde há luz, as trevas desaparecem. Por isso peça agora, Senhor, ilumina o meu lar e expulsa toda a força das trevas. Enquanto você ora, os anjos do Senhor já estão em movimento. O céu se move em favor daqueles que clamam com fé. Há algo profundamente espiritual no louvor. O louvor verdadeiro não é apenas cantar, mas exaltar a Deus com a alma e o coração rendido. Ellen G. White escreveu: o louvor puro tem poder para afastar os anjos maus e atrair os anjos de Deus. Onde se ouvem hinos de gratidão, o inimigo perde seu domínio. Página 147. O louvor transforma o ambiente. Mesmo em meio a dificuldades, quando o crente eleva o coração em adoração, as forças das trevas recuam. O livro de Atos 16, 25, 26 nos mostra o exemplo de Paulo e Silas na prisão. Mesmo acorrentados e feridos, eles cantavam hinos a Deus. E então, de repente, houve um terremoto que abriu as portas do cárcere e quebrou as correntes. Isso é o que acontece quando há louvor sincero. As correntes invisíveis se quebram e o inimigo não pode permanecer. O louvor é uma das atitudes mais eficazes para afastar os demônios de nossa casa. Quando a tristeza quer dominar, quando o medo quer entrar, o louvor expulsa as trevas e abre espaço para a presença divina. Ellen White afirma: a música que exalta a Deus é uma oração cantada. Ela purifica o coração e traz o céu para perto. Página 195. Por isso, em vez de murmurar diante dos problemas, louve. Louve mesmo quando não sentir vontade. Louve porque o inimigo não suporta ouvir o nome de Jesus sendo exaltado. Escreva nos comentários: na minha casa haverá louvor, não murmuração. Essa é uma declaração de fé, uma escolha espiritual que muda a atmosfera do lar. Outra atitude que expulsa as trevas é a consagração diária da casa ao Senhor. Ellen White aconselha: cada manhã consagrem-se a Deus. Consagrem também seu lar, suas palavras, seus planos, suas atividades, pois onde há consagração, o inimigo não tem poder. Página 278. Consagração é entregar tudo: o lar, a família, o tempo, os pensamentos e até os objetos que estão dentro da casa. Em Josué 24:15, lemos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão espiritual que precisa ser reafirmada todos os dias. Quando você acorda e entrega o dia a Deus, quando pede que Ele reine sobre cada ambiente da casa, os anjos de Deus acampam ao redor. Ellen White escreveu também: Satanás foge de um lar consagrado. Ele teme a presença dos anjos de Deus e o poder da oração sincera. Página 304. Você pode declarar agora: Senhor, consagro minha casa à tua presença. Quando essa declaração é feita em fé, algo acontece no mundo espiritual. O inimigo perde poder e o céu ganha espaço. Mas é preciso entender que a consagração vai além das palavras, envolve atitudes. Um lar consagrado é um lar que busca a presença de Deus em tudo, na música que ouve, nas conversas, nas escolhas diárias. Ellen White foi clara ao dizer: as pequenas concessões ao mundo são as portas por onde Satanás entra. Fechem-nas com oração e vigilância. Página 287.
Isso significa que não podemos abrir brechas com práticas que desagradam ao Senhor, filmes e músicas que exaltam o pecado, palavras de crítica, fofoca, desonestidade, tudo isso atrai as trevas. Mas quando a mente está centrada em Cristo e o lar se torna um lugar de louvor, pureza e paz, os demônios não suportam permanecer. O apóstolo Paulo nos orienta em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse é o filtro espiritual de um lar protegido. Ellen White explica que o lar deve ser uma escola de Cristo, onde os princípios do céu sejam ensinados e praticados. Página 356. Quando o lar se torna uma escola divina, o inimigo não encontra espaço para suas artimanhas. Você pode escrever nos comentários: meu lar será uma escola de Cristo. Agora pense, o que tem sido ensinado dentro da sua casa, mesmo de forma inconsciente? O que seus filhos aprendem ao observar sua rotina, suas reações, suas palavras? A verdadeira proteção espiritual começa na mente e se reflete nas atitudes. Outra atitude que afasta as trevas é a presença constante do Espírito Santo. Ellen White disse: sem o Espírito de Deus, os lares se tornam campos de batalha. Com ele, tornam-se refúgios de paz. Página 324. O Espírito Santo não é apenas um visitante ocasional. Ele deve ser o hóspede permanente do lar cristão, mas ele só habita onde é convidado e onde há espaço. Em Romanos 8:6 está escrito: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se queremos vida e paz dentro de casa, precisamos permitir que o Espírito Santo governe nossos pensamentos, nossas palavras e decisões. Ellen White ensina: cada manhã, peçam o Espírito Santo como o primeiro de todos os dons. Sem ele, nossas orações e esforços são em vão. Página 318. O Espírito Santo é aquele que revela o pecado, consola o coração e mantém a presença de Deus ativa em cada cômodo do lar. Por isso, antes de sair de casa, ore: Espírito Santo, toma posse da minha mente e do meu lar hoje. E repita isso nos comentários como um ato de fé: Espírito Santo, habita na minha casa. Quando essa presença se torna constante, o ambiente muda. Os demônios não resistem ao perfume espiritual da santidade. Onde há oração, louvor, perdão e consagração, não há espaço para o mal. Ellen White afirmou com clareza: o poder de Satanás é limitado. Quando Cristo é entronizado no coração e no lar, ele foge derrotado. Página 377. O poder das trevas só atua onde encontra brechas. Quando o lar é selado pela presença de Cristo, os anjos malignos não podem cruzar a porta. Quer saber algo profundo? Cada oração feita dentro da sua casa deixa uma marca espiritual. Ellen White descreve: as orações sinceras são como incenso diante de Deus. Onde elas sobem, os anjos descem. Página 402. Isso significa que cada vez que você ora, uma conexão é formada entre o céu e o seu lar. Agora imagine, todos os dias, no mesmo horário, sua família reunida orando. As trevas fogem, a luz aumenta e os anjos ministradores permanecem guardando cada cômodo. Por isso, não despreze os pequenos momentos de comunhão. Uma oração antes da refeição, um cântico antes de dormir, uma leitura bíblica em conjunto. Tudo isso cria um muro espiritual de proteção. Lembre-se, o inimigo não teme o tamanho da sua casa, mas teme o tamanho da sua fé. Ele não se importa com quantos móveis você tem, mas teme quando há um altar de oração. Onde há fé, há fogo do Espírito. Onde há fogo, as trevas não permanecem. Ellen White declarou: os lares onde a fé é viva e a oração é constante são fortalezas contra os ataques de Satanás. Página 398.
Faça do seu lar essa fortaleza. Erga o estandarte da fé e a paz de Deus reinará. Você pode escrever agora: meu lar será uma fortaleza de fé. E enquanto escreve, saiba que essa é mais do que uma frase. É uma profecia sobre o seu futuro espiritual. Há uma verdade profunda e solene. O lar cristão deve ser um santuário. Ellen G. White escreveu: o lar deve ser o mais sagrado dos lugares na terra, o símbolo mais perfeito do lar celestial. Página 212. Quando o lar é tratado como sagrado, ele se torna um território onde os demônios não têm poder. Mas quando o ambiente é negligenciado espiritualmente, as trevas encontram espaço. A sétima atitude que afasta os demônios de nossa casa é a prática constante da hospitalidade cristã. Isso pode parecer simples, mas é poderoso. A palavra de Deus ensina em Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Quando abrimos nossa casa para abençoar outros, para acolher com bondade, para oferecer conforto e alimento, os anjos de Deus entram conosco. O lar que serve se torna um altar vivo. Ellen White confirma isso. O lar que abre suas portas para o necessitado é habitado pelos anjos. Onde há generosidade, o poder de Satanás é enfraquecido. Página 269. A hospitalidade cristã não é apenas oferecer o que sobra, mas servir com amor. É estender a mão, consolar o aflito, escutar o desanimado. E quando isso acontece, uma atmosfera celestial invade o ambiente. Você pode escrever nos comentários: minha casa servirá para abençoar vidas. Essa é uma atitude que destrói o egoísmo, e o egoísmo é um dos instrumentos mais sutis do inimigo. A oitava atitude é remover objetos e influências que não glorificam a Deus. Ellen White adverte: o inimigo se deleita em ver o povo de Deus entretido com aquilo que é frívolo ou mundano. Livrem suas casas de tudo o que desonra o nome de Cristo. Página 321. Em Deuteronômio 7:26, o Senhor ordena: não porás, pois, abominação alguma em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Muitos lares estão espiritualmente oprimidos porque guardam objetos, quadros, músicas ou símbolos que atraem a presença do mal. Purificar o ambiente é um ato espiritual. Ore antes de fazer isso e peça ao Espírito Santo que mostre tudo o que deve ser removido. E enquanto o fizer, declare: somente a presença de Deus habitará aqui. Essa atitude cria uma barreira espiritual real. Ellen White afirma: quando o lar é purificado, os anjos de Deus se estabelecem ali para proteger e fortalecer seus moradores. Página 345. A nona atitude que afasta os demônios é manter um espírito constante de gratidão. A ingratidão é uma sombra que apaga a luz espiritual, mas a gratidão é uma chama que mantém a presença divina acesa. Ellen White declarou: um coração agradecido é o paraíso na terra. Onde há gratidão, o inimigo não encontra repouso. Página 254. Em 1 Tessalonicenses 5:18, lemos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão transforma o olhar, purifica o coração e muda o ambiente. Você pode escrever nos comentários: hoje escolho viver com gratidão. Quando você agradece a Deus, mesmo nas lutas, os demônios fogem, porque o louvor e a gratidão são expressões de fé viva. E a décima atitude, talvez a mais importante de todas, é manter Jesus como o centro do lar. Ellen White escreveu: onde Cristo é o convidado de honra, os anjos se regozijam e Satanás foge derrotado. Página 364. Cristo não pode ser apenas uma lembrança de domingo ou um nome citado nas orações apressadas. Ele precisa ser o centro de cada decisão, de cada conversa, de cada relacionamento dentro da casa. Em Colossenses 3:16-17, o apóstolo Paulo aconselha:
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Cantai a Deus com gratidão no coração. Quando a palavra de Cristo habita no lar, há sabedoria, discernimento e poder espiritual. Ellen White completa: quando Jesus é entronizado no coração, o lar se torna o reflexo do céu. A paz que reina ali é a própria presença de Deus. Página 403. Você pode declarar com fé: Jesus é o centro da minha casa. Agora reflita. Muitas vezes pedimos a Deus para nos proteger, mas não convidamos sua presença para habitar conosco. É preciso mais do que oração de emergência, é preciso comunhão constante. Um lar protegido é um lar onde Cristo é o Senhor, onde sua presença é honrada e onde o Espírito Santo tem liberdade. Quando as famílias vivem assim, tornam-se testemunhos vivos. Ellen White afirmou: o lar cristão é o maior sermão que o mundo pode ouvir. Página 377. As pessoas podem duvidar das palavras, mas não podem negar o poder de um lar transformado pela graça. Você pode estar enfrentando lutas, tensões, brigas familiares, medo, opressão espiritual, mas o Senhor diz hoje: eu restaurarei a tua casa. E Ele pode fazer isso. Ele pode mudar o ambiente, quebrar maldições, dissipar as trevas e trazer luz onde antes havia escuridão. Em Salmo 91, 9 e 11, há uma promessa poderosa: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quando Deus é o refúgio da casa, o mal não tem domínio. Ellen White escreveu algo que resume tudo o que estudamos. O lar onde o amor de Cristo reina é uma fortaleza contra o mal. Satanás não tem poder sobre uma família que ora e ama. Página 410. Essa é a chave: oração e amor. Onde há essas duas forças, os demônios não suportam permanecer. Agora faça um ato de fé. Coloque a mão sobre o seu coração e declare: Senhor Jesus, reina na minha casa. Toma posse de cada ambiente, de cada vida e de cada coração. Que a tua presença seja constante e que todo o poder das trevas seja expulso em teu nome. E escreva nos comentários: eu consagro o meu lar ao Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, a guerra espiritual é real, mas a vitória já foi conquistada. Quando Cristo é exaltado, Satanás é derrotado. Quando o lar se torna altar, o céu habita ali. A partir de hoje, decida viver de maneira diferente. Traga o céu para dentro da sua casa. Ore com sua família, leia a Bíblia, louve, perdoe, consagre. Essas atitudes não apenas afastam os demônios, mas atraem a presença viva de Deus. E quando Ele habita, a paz reina. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e também com seus amigos, para que mais pessoas recebam essa palavra. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas mensagens que Deus me revelou em visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.